Olá, sejam bem-vindos em mais esse encontro de luzes. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, afirmou que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E orientou para esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, o que significa que é preciso buscar a nossa reforma íntima. Como acontece esse processo na visão espírita? Marco Negrão, palestrante espírita de Curitiba, vai nos falar sobre a necessidade da reforma íntima. Olá, Marco, é com imensa alegria que estamos te recebendo aqui hoje. Obrigado, Ivone. Mais uma vez estarmos aqui conversando sobre o que nos une, né? Doutrina espírita, e pela amizade que temos, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E nós agradecemos o apoio que sempre nos deu desde o início desse programa. Que bom. Né? A humanidade vive momentos de ambições desmedidas, pressionada pela obtenção de bens materiais, pela felicidade a qualquer preço. Como que nós podemos avaliar essa realidade com que estamos nos deparando? Quando nós olhamos a humanidade, a gente vê uma preocupação, como você colocou, né, em procurar felicidade a qualquer custo, né, procurar bens materiais para satisfazer este desejo. E a gente vai percebendo que, infelizmente, muitas vezes isso é só uma aparência, né? E as pessoas lutam, né? Lutam para que tenham estes bens, esta felicidade, entre aspas, né? E a gente vai percebendo que nesta luta, quando o indivíduo consegue, né, este sucesso, vamos dizer, entre aspas, nós vamos vendo que são feitas grandes comemorações, né? E nessas comemorações, muitas vezes, elas levam a desequilíbrios, né? E as pessoas vão desencantando a cada momento, principalmente quando nessa busca não conseguem, né? E aí nós vamos para as fugas. E aí é que é o grande problema que nós temos. Porque a humanidade hoje valoriza, né? Nós vivemos ainda essa realidade, que a humanidade valoriza o ter e não o ser. Então, enquanto nós tivermos esse tipo de predisposição, nós ainda teremos bastante dificuldades para que a gente possa conviver, né, com este processo. Certo. As fugas, quando não se atende aos modelos idealizados pela humanidade, que consequência elas trazem para o espírito imortal? Depende da fuga, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, aqueles irmãos e irmãs que optam pelo caminho, né, de cessar a sua vida física, né? A doutrina nos diz que esses irmãos têm um processo muito triste nesta sua realidade, até a recomposição das suas energias, do seu perispírito, dependendo de como tenha colocado fim à sua vida física, né? Porque a gente sabe que colocamos fim à vida física, mas não à vida do espírito, que continua, né? Ou aqueles irmãos que vão pelo caminho da drogadição, que também tem as suas consequências, tanto no aspecto físico, né? Porque nós sabemos que
todo elemento que você coloca no seu organismo que afeta a sua condição, né, nós estamos cometendo um suicídio indireto. E também responderemos por isso, né? Quando a gente lê as histórias, né, o livro Nosso Lar, a gente nós vemos ali o André Luiz, no primeiro momento, ele não entende o motivo pelo qual ele estava naquele ambiente, naquele vale, né, onde ele tinha uma série de dificuldades e de sofrimentos. E o tempo todo ele ouvia que alguém dizia para ele que ele era um suicida. A partir do momento, mas ele refletia o seguinte, mas eu não coloquei fim à minha vida conscientemente. Né? Aí quando ele é resgatado, ele vai lá para o Nosso Lar, né? E ele tem lá uma consulta com o Dr. Henrique de Luna. Isso está lá nos capítulos 2, 3, né? 4. E ele vai então, conversando com o Dr. Henrique de Luna, vai mostrar que ele realmente cometeu um suicídio indireto, porque ele teve desvios na área da alimentação, na área do sexo, e principalmente era uma pessoa extremamente egoísta, agressiva, mal-humorada. Né? Então nós vamos vendo que essas fugas, elas trazem consequências para o espírito imortal. Né? Então, a partir do momento que nós nos despertamos para essas realidades, né, a humanidade despertará um dia para essa realidade, começará a perceber que, primeiro, a felicidade não está fora da gente, a felicidade está dentro de nós. Né? Eu não vou conseguir a felicidade com bens materiais. Eles podem me trazer conforto, mas não me trazem felicidade. Por quê? Porque a partir do momento em que eu consigo aquele bem que me trazia felicidade, que seria um objetivo, eu atingi, eu vou buscar outro. Então nós estamos sempre correndo atrás. Por quê? Porque nós estamos buscando algo fora de nós e não dentro de nós. Então essas fugas, elas acabam trazendo como consequência ao espírito imortal, né, as consequências desses atos desatinos, de situações em que poderiam ser evitadas se tivéssemos humanidade, né, como um todo, nós tivéssemos consciência da nossa imortalidade, que a vida continua depois da vida. Nós éramos um ser antes desta vida, vivemos esta vida, retornamos à vida espiritual, sempre na mesma caminhada. E retornaremos um dia, né, também nessa mesma condição. Então é uma jornada com várias etapas. Né? Então, dependendo de como eu me conduzo numa determinada etapa, a etapa seguinte terá consequências sobre a etapa, terá consequências da etapa anterior. Né? Então nós vamos percebendo que esse é um aspecto em que, quando a humanidade despertar para essa realidade, as coisas começam a se modificar. E é interessante observar que mesmo pessoas espiritualistas que praticam uma religião, elas vivem como se elas fossem só matéria, né? Não vivem com essa consciência de que é um ser espiritual que está no corpo. Principalmente porque, eu sempre falo, sabe, Ivone, uma coisa é você ter o conhecimento, né? Você ter consciência, é você ter a informação, né, através do estudo, através das suas reflexões. Né? O problema é como eu transfiro ou eu transformo esta informação em ação. Dentro da doutrina espírita, nós temos nossa doutrina é estudo, porque isso faz com que eu vá desenvolvendo a minha capacidade de tomar decisões, porque eu tomo decisões a partir do momento que eu tenho conhecimento. Né? Mas eu preciso, em algum momento, transformar esse conhecimento em ação. Então, essa falta de sintonia entre informação e ação é que traz esse tipo de realidade que nós estamos comentando. Mas vamos lá, Marcos. O que é essa reforma íntima? É o autoconhecimento. Importante. É o autoconhecimento, Ivone. É o autoconhecimento onde eu, espírito, né, encarnado, olho para dentro de mim, em função de todos esses elementos que me são disponibilizados,
seja através do estudo, seja através de mensagens que esses irmãos do outro lado da vida nos trazem o tempo inteiro. A gente vê um Bezerra de Menezes trazendo a cada momento alertas para a humanidade sobre o seu comportamento e as consequências desse comportamento, tanto no ambiente quanto em si mesmos. Né? Então, esses irmãos, eles vão trazendo informações para nós. Então, quando eu consigo fazer esta viagem íntima e começo a fazer reflexões, eu vou começar a identificar onde é que estão as minhas dificuldades. Então, essa é a grande reforma. Eu identifico onde é que eu tenho as minhas dificuldades, quais são os meus vícios morais, e a partir deste conhecimento, ou desta conscientização, eu começo a trabalhar o meu crescimento. Né? Kardec coloca muito bem que o que caracteriza o espírita não é a sua perfeição moral, mas é o esforço que empreende a cada momento para se tornar melhor. Hoje sou melhor do que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. Então nós vamos percebendo que esse é um processo contínuo em que eu vou tendo esse autoconhecimento, essa identificação das minhas dificuldades, a vontade, né? A gente tem um trabalho muito bonito do Leon Denis, no livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele trabalha sobre a vontade. E quando nós lemos ali sobre esse tema, tão bem trazido por Leon Denis, nós vamos verificando que ele coloca que a vontade é uma capacidade soberana do espírito. E a partir do momento em que eu conseguir fazer com que esta vontade se transforme em ação, é através disso que eu vou me transformar. Porque não adianta eu ter um conhecimento teórico, mas se eu não pratico no meu dia a dia, não adianta nada. É mais uma informação que eu tenho de milhares de informações que nós temos todos os dias. Então, esta reforma íntima, ela exige esta reflexão. E eu estava outro dia pesquisando sobre um determinado tema e vi uma figura que me chamou muita atenção. É uma imagem de uma escultura muito bonita. E tem ali o escultor, ele está trabalhando. E a pessoa conversa com esse escultor, dizendo a ele como é que ele conseguia tirar formas tão bonitas de uma pedra. E a resposta dele é uma resposta que deve fazer com que a gente reflita. Ele diz, é muito fácil eu fazer isso. Eu só tiro os excessos. Então, esse é o trabalho de transformação. Né? A gente identificar onde é que estão os excessos, retirá-los, para que a forma, porque nós somos luz, ainda ofuscadas. Sim. Né? Ainda meio com dificuldade. apagada. Meio apagadinha, porque a gente ainda tem uma série de filtros, né? Que fazem com que essa luz não brilhe na sua plenitude. Por quê? Porque os nossos vícios morais são esses filtros que vão fazendo com que essa luz não brilhe como deveria. Mas um dia nós brilharemos. E como é que se dá, Marco, essa decisão de mudança no ser imortal? Vontade. A hora que a gente como eu disse agora há pouco, né? Leon Denis coloca isso muito bem nesse livro. E o pensamento? E o também pensamento. Leon Denis trata, também trabalha muito bem. Enfoca muito bem. E dentro bem. da doutrina espírita, a gente tem consciência da responsabilidade que nós temos em relação ao pensamento. Sim. Porque o pensamento não fica só comigo, né? A gente olha a humanidade, aqueles que não têm essa informação que a doutrina espírita nos traz. O pensamento eu pensei, mas ele está dentro da minha cabeça e ninguém vê, ninguém ouviu. E a doutrina espírita diz que não é assim, né? Toda vez que eu penso, eu estou vibrando. E nessa vibração eu estou me comunicando com aqueles que se afinizam com essas ondas que estão ali disponíveis. Poderão ser boas, não tão boas. Né? Eu poderei, num pensamento, desejar algo de bom ou algo de não tão bom. E serei responsável por aquilo que eu desejei. E é fácil nós entendermos essa lei. Porque quando nós olhamos, quando a gente avalia, né, a ação da oração, a gente tem essa plenitude dessa informação. Por quê? Quando eu oro, eu estou pensando, agradecendo, né? Agradecendo, pedindo a Deus uma ajuda, aos bons espíritos uma ajuda para determinada situação que eu vivo.
Então, se eu tenho consciência de que na minha oração, através do meu pensamento, eu estou fazendo esse pedido para o bem, agradecendo, por exemplo, eu tenho que partir do princípio que se eu faço um pensamento ruim, eu também estou endereçando ao universo esse desejo. De um lado o bem, do outro lado o mal. É a mesma lei, só que estão em lados opostos desta, se eu posso dizer assim, né, desta reta, que é este processo que nós estamos falando. E o pensamento ele vai resultar na sintonia também. As sintonias. Que é uma questão muito importante para o nosso conhecimento, que a doutrina espírita esclarece muito bem, né? Exato. A sintonia que nós vamos ter com o bem ou o mal. Você poderia comentar isso? Nós vamos atraindo, né? Quando nós estamos pensando, é como se nós fôssemos uma estação de rádio, né? Em que nós vamos nos sintonizando com aqueles que estão na mesma faixa vibratória que eu. Né? Então, se eu estou pensando coisas boas, se eu estou pensando no bem, se eu estou pensando em ajudar o próximo, se eu estou pensando em trabalhar intimamente a minha melhoria, eu vou trazer para junto de mim aqueles que se afinizam neste tipo de vibração e vão estar disponíveis para me ajudar, porque eu também preciso pedir, né? Nosso anjo de guarda, ele está ao nosso lado, mas ele só atua se eu pedir, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, quando nós estamos neste processo, a gente está ali, é uma estação de rádio que a gente vai sintonizando. Então, aqueles que estão na mesma vibração se achegam ou se afastam. Então, acho que esse é a grande responsabilidade que nós espíritas temos, né? Porque a partir do momento em que nós temos esse tipo de conhecimento, nós vamos tendo maior responsabilidade sobre as nossas ações. As nossas ações. Né, nesse caso, né, como você comentou, o espiritismo é muito importante. Inclusive, você poderia falar qual que é a contribuição do espiritismo para essa mudança, para essa reforma íntima de cada um. O espiritismo, eu entendo, ele traz uma conscientização, né? Ele vai fazendo com que a gente vá despertando para determinadas atitudes e ações em que farão com que a gente vá melhorando a cada instante, como nós dissemos agora há pouco. Eu preciso, né? Deus me deu a oportunidade de uma nova reencarnação, né? Para que eu possa devolver à lei o que eu retirei da lei. A partir do momento em que eu tenho este conhecimento, a partir do momento em que eu tenho outro conhecimento, que a vida continua depois da vida, que somos espíritos imortais, que nós temos muitas vidas que compõem, muitas etapas de uma vida que compõem a nossa existência, nós vamos percebendo que as ações que eu tenho hoje, elas são consequências do passado. Então, se eu tenho essa consciência, eu começo a plantar um novo futuro, para que neste futuro eu tenha uma condição completamente diferente do que eu vivo hoje. E essa é a grande contribuição do Espiritismo, né? Que vai fazendo com que a humanidade vá despertando para determinadas ações que elas, em algum momento, elas até podem ser legais, mas elas não são morais. O exemplo que eu sempre uso, nós tivemos já no Brasil o direito de ter escravos. Não era de acordo com a lei. Era legal. Era legal. Agora, era moral? Né? E a gente foi, ao longo desse processo, esse processo histórico que nós vivemos, até o dia que nós tivemos a libertação desses irmãos que eram discriminados pela sua pele. E, na verdade, são espíritos como nós, na sua plenitude. E nós, possivelmente, em algum momento, também vivenciamos essas realidades. Então, o Espiritismo vem trazer essa igualdade que a sociedade hoje tanto fala. Essa igualdade, quer dizer, nós não somos nem melhores, nem piores do que ninguém. Nós estamos em estágios diferentes. Cada um no seu degrau, cada um na sua caminhada. E o Espiritismo vem trazer isso, então, como uma grande responsabilidade para todos nós. Como disse Chico Xavier, né?
Eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso construir o futuro, né? Exatamente. O amanhã. Marco, o que você nos diria em termos de consolo, de esperança, nesses momentos graves que nós estamos vivendo, inclusive nos referimos no início? Eu penso que o maior consolo que nós podemos ter, Ivone, é que Jesus está no leme. Nada, não cai uma folha sem que a providência divina autorize. Nós vivemos momentos difíceis, sim. Né? A humanidade vive uma série de realidades que são, em alguns, às vezes a gente até pensa, né? Parece que o mundo está piorando. Mas, na verdade, se nós olharmos com um olhar histórico, nós vamos verificando que nós estamos crescendo e melhoramos muito. Temos ainda problemas, mas não com a intensidade que talvez existisse no passado. As grandes guerras, esses grandes imperadores do passado que chegavam e arrasavam a cidade, nós não temos mais isso hoje. Temos sim, em algum momento ou outro, em alguma situação ou outra localizada, nós temos, mas já não é mais uma coisa generalizada. Né? Então, a existência, ou sabendo que Jesus é o governador do nosso planeta e que está conduzindo-nos para o passo seguinte, o mundo de regeneração, né? Nós temos a certeza e a segurança que Ele nos apoia, que Ele nos ajuda, que Ele nos ampara e que a gente vai passar por esse processo como um processo de aprendizado, onde nós tiraremos lições e que essas lições deverão ser utilizadas no nosso processo de crescimento. Marco, muito obrigada mesmo por essas informações tão importantes, essas reflexões, né, que todos nós devemos fazer. Muito obrigada. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e mais uma vez lembramos que a Federação Espírita do Paraná disponibiliza nas mídias e no site momento.com.br mensagens de 5 minutos. Momento Espírita. Mensagens esclarecedoras, consoladoras. Vale a pena buscarmos e compartilharmos também. Desejamos a todos muita paz. Até o próximo programa.